Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje, dia 31 de outubro de 2020. Como prometido, mais uma vez, estamos chegando com o nosso Marupá em debate, entrevistas e bate-papo para você a partir de agora até às 10 horas e 30 minutos. Nós, desde já, queremos fazer um convite especial para você que está nos acompanhando através do www.radiomarupá.com. Você que também que já está conectado conosco através das redes sociais, Facebook da Marupá, no expeditomartins.lisboa. Comece a compartilhar com os amigos, né? Vamos expandir aí para o maior número de pessoas, internautas possíveis nesta manhã de sábado. Desde já, queremos aqui agradecer imensamente a sua conexão e dizer que o objetivo do Marupá em Debate e Entrevistas, desde a sua formatação, desde o seu início, é levar a conhecimento dos amigos internautas, daqueles que nos acompanham no dia a dia e acompanham a programação da Rádio Marupá, informações importantes, né? Nós já estivemos aqui conversando com algumas autoridades políticas, personalidades que fazem parte do crescimento da nossa cidade, empresários, presidentes de clubes, associações, porque o objetivo do Marupá em Debate, entrevistas e bate-papo é mostrar para a sociedade que Sinop cresce do jeito que cresce, porque tem pessoas que trabalham dia e noite. É uma cidade que já há um bom tempo não para. Aliás, desde do seu início, quando lá atrás nós tínhamos ainda o grande número de madeireiras, né? Quantas madeireiras naquela época trabalhavam em 2 turnos, ou seja, 24 horas, para fazer com que esta região crescesse e Sinop se tornasse a cidade que é hoje. Nós queremos aqui, em nome da nossa equipe, do Éder Seger, que é o nosso diretor responsável pelas imagens no Facebook, também nas redes sociais, o Vilmar Mendes Galvão, que às vezes não gosta que coloque esse Mendes, e a gente já explicou aqui algumas vezes, que diz que tem um ministro que é Mendes, que parece que não dá certo, enfim, e o nosso Bruno Galvão, que é o diretor de gravações, montagens, programação da Rádio Marupá, e este amigo que vos fala, Expedito Martins, abraçando você carinhosamente, onde quer que você esteja, e desejando a você um ótimo sábado, um ótimo final de semana, e dizer para você que hoje poderá ser melhor do que ontem, o amanhã poderá ser bem melhor do que hoje, mas não se esqueçam que o ontem faz parte do passado e o amanhã a Deus pertence. Então é importante você viver intensamente o dia de hoje, como se fosse o único dia de sua vida, né? Porque apesar de ainda estarmos vendo tantas e tantas coisas ruins acontecer, falcatruas, pilantragem, pessoas do mal querendo se transformar em pessoas do bem, lembre-se de uma coisa, né? Apesar de tudo isso, importante mesmo é viver. Agora tem um detalhe importante que você tem que aprender. Não é viver por viver. Tem gente que vive por viver, né? E na realidade não basta só isso. Você tem que viver com dignidade, você tem que agir com dignidade, porque eu sempre faço questão de reprisar e plagiar esta mensagem forte do saudoso Gil Gomes, né? Que se você agir com dignidade, você tem a certeza que não consertará e não irá resolver os problemas do mundo. Mas só o fato de você agir com dignidade, tenha certeza também que na terra haverá um canalha ou um pilantra a menos, tá? Então, pense nisso e comece realmente a viver a vida com dignidade, porque ela é passageira, é rápida e quando você menos espera, bye bye tristeza, né? No programa de hoje, nós fizemos questão de convidar Cineia Fernandes de Abreu.
né, que já está conosco aqui, para nós falarmos um pouco da sua história. A gente sempre aqui no programa, Cineia, nós falamos, o nosso programa já fala Marupá em Debate, entrevistas e bate-papo, porque quando a coisa é para o debate, nós vamos fundo. Quando é uma entrevista convencional, nós também pegamos naquela linha. E quando a gente fala em bate-papo, é porque pessoas como você, é importante que as pessoas saibam da tua história, da tua trajetória, enfim, desta batalha que já há algumas décadas a Cineia vem fazendo parte desta cidade. E a gente sempre faz questão de dizer que quem está aqui há 10 anos, 5 anos, de repente vê falar de Cineia, a Cineia está envolvida num grande projeto, mas quem que é a Cineia? E a Cineia tem uma história realmente de luta, uma história de determinação. Eu acredito que uma história, né, que chega a um ponto que se diz assim, não, foi uma trajetória vitoriosa. Primeiramente, bom dia. A gente agradece imensamente a tua disponibilidade de tempo nesta manhã de sábado para vir conversar com os amigos da Rádio Marupá. Bom dia a todos que acompanham e eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer. Ainda mais nós que temos história, né, Expedito? Né? A gente já passou por algumas coisas juntos, né? Dentro da minha história você tem um contexto. Sim. Na rádio, né? A gente pode dizer isso. Mas, realmente, se eu for contar toda a minha história, cabe num livro, hein? Em um livro de várias páginas. São, pelo menos em Sinop, já são 41 anos. Chegamos aqui em 80, no início de 80, agora, ano que vem, 41 anos já de Sinop. Uhum. E essa trajetória aí, já passamos por poucas e boas, né? Quem conhece a história, é como você falou. Os novos, às vezes, não sabem do que é importante do passado. E você falou uma coisa muito boa, né? De dizer que o passado, através do passado é que se constrói o presente e o futuro. E, graças a Deus, eu me orgulho bastante de ter, não só eu, mas a família toda, a família Abreu tem o seu nome marcado na história de Sinop. Cineia, e tem um detalhe, uma particularidade da Cineia. Ela foi dona de rádio, mesmo com esta voz potente que ela tem, nunca se arriscou em querer fazer um programa de rádio. Mas tinha um programa, você esqueceu? Não, tinha por impulsão. Aos sábados. Mas tinha por impulsão né? Mas tipo assim, não fixo, né? Não fixo, né? Tá certo. Mas eu gostei da experiência. Gostou, né? Palavra amiga, Palavra amiga. Tinha muita audiência. A gente levava conselhos, pensamentos sobre um tema, era bem legal. Cineia, eu sempre deixo assim, esse espaço inicial, exatamente, é claro que, como você disse, se você for contar a sua história, realmente, detalhes a detalhes, dá para fazer um livro, mas a gente sempre abre esse espaço inicial para que realmente a pessoa possa, em breves relatos, você falou que chegou de 80, então é importante que as pessoas saibam de onde a Cineia veio. Por que a Cineia veio para Sinop? Nesta trajetória de 40 anos, a Cineia fugiu algum dia de querer ser sinopense, pensou em deixar de ser sinopense, voltar para a cidade de onde vem, enfim, até o momento de hoje ter realmente aí uma família sólida e construída aqui na nossa cidade. Então, um breve relato da história de quem está nos acompanhando agora, da Cineia, que antes era só Fernandes ou já tinha Abreu? Só Fernandes. Só Fernandes, claro. Depois, ao entrar na família Abreu que... Sim, com certeza. Nós viemos de Maringá, né? Tínhamos lá uma vida estabelecida, vamos dizer assim. Me casei em 79 e, em seguida, a família Abreu, na verdade, resolveu vir a Sinop porque adquiriu uma propriedade, né? Propriedade de uma fazenda. E a família toda veio em seguir. Eu não vim em 80, até porque eu já estava grávida do meu primeiro filho, Jorge Vinícius, né? Que hoje já está com seus 40, praticamente. E viemos para cá, ficamos 5 anos morando na Fazenda Primavera,
E lá eu desempenhei várias funções, Se cozinheira. naquela época a Fazenda Primavera era como se fosse o Japão, de tão longe que era do Longe, centro, né? não. E aí eu quero contar as histórias de. Porque assim, nós tínhamos uma serraria muito grande, não tinha lá ainda energia elétrica, não tinha asfalto, 60 quilômetros daqui lá, às vezes demorava um dia ou meio-dia. Principalmente na época da chuvarada. Era uma batalha para chegar. Era uma aventura, vamos dizer assim. E a gente, na época, como era muito pouco recurso que existia, como eu disse, eu passei cozinheira, eu fui professora na escolinha, multissérie, né, da primeira à quarta série, e eu e minha cunhada Vera revezávamos em dar aulas, e foi uma batalha. Foram 5 anos lá, e aí, a partir daí, viemos para Sinop com as crianças já em idade de escola, né? 5, 6 anos já. Não me lembro o ano, assim, mas viemos para cá e eu continuei ajudando na madeireira, apesar de ser formada em zootecnia pela Universidade Estadual do Paraná, lá em Maringá. E o Jorge também, né? Meu marido Jorge Abreu era engenheiro agrônomo, mas afinal largamos as profissões e viemos para cá para desbravar esse Mato Grosso, né? Mas tivemos sorte. Logo em seguida que chegou o asfalto até Sinop, chegou o telefone que não tinha. Antigamente era só por rádio que a gente falava, comunicava com Maringá através de rádio, não tinha telefone. Quer dizer, foi realmente um início bastante difícil. Mas mesmo difícil, a gente tinha coragem para enfrentar essas dificuldades. E fomos realmente com coragem enfrentando. Meus outros filhos nasceram aqui. Paulinho Abreu nasceu em 83. Depois, um pouquinho mais, em 91, nasceu o Hugo Abreu. Então, os 3 filhos hoje eu me considero uma vencedora na minha vida familiar, que apesar de ter perdido meu marido em 98, em plena campanha política, quem não se lembra, quem não conhece, sabem que ele era deputado estadual, foi eleito em 94, e em plena final de campanha para a reeleição, ele foi vitimado por um acidente aéreo e ficamos eu e os 3 meus filhos. E aí sim, coragem de uma viúva tem que ser demonstrada nessa hora, né? Aí assumi tudo, né, Expedito? Você sabe disso. Assumi as rádios, assumi, na época, a vida política dele, né? Nós tínhamos, então, pela frente aí, todos os compromissos para arcar, porque era final de campanha. Na época, eu assumi a candidatura, mas a lei eleitoral era muito diferente naquela época. Então, eu não pude assumir realmente porque eu fui impugnada, pois a lei dizia que não podia fazer a substituição. Hoje a lei permite, até acho que uma semana antes da eleição. Sim, mudou bastante. Mudou muito. Todo ano muda, né? As leis eleitorais, elas são muda muito. Concorri, na verdade, como fui impugnada, não obtive êxito, mas pela comoção da morte do Jorge, tudo aquilo, as pessoas continuaram ao meu lado e foi muito importante para mim. Houve votação naquela época, Cineia? Houve a votação, mesmo sabendo que não haveria a possibilidade de assumir pelo fato das leis não permitirem, mas mesmo assim, aqueles que faziam parte do grupo político do Jorge, aqueles que já tinham compromisso com o Jorge, eles reafirmaram esse compromisso contigo. Mantiveram, né? até pela comoção. O Jorge era um político muito querido, ele era muito simples, ele era do meio do povo, ele tinha realmente amizade com todas as pessoas que apoiavam, e então foi realmente uma comoção muito grande. É até interessante, esses dias nós descobrimos um vídeo, Expedito, da vitória dele de 94. É claro, um vídeo produzido na época não tem a qualidade de hoje, mas até nós passamos para os amigos, companheiros, e foi muito emocionante para ver a vitória da carreata. Todo mundo se reuniu ali na praça, era na Praça Plínio Calegaro,
foi emocionante ver o vídeo e rever aquelas pessoas, né, que estavam junto com ele. E a minha trajetória política partiu daí, né? Eu não tinha nenhuma intenção de estar na política. Deixa eu só aproveitar, vamos voltar um pouquinho lá atrás, nós não vamos, porque aqui o Vilmar ele fica exatamente nessa responsabilidade. Nós paramos no assunto da sua trajetória política, se nós esquecemos, ele apita lá uma sirene, opa, volta lá no negócio. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás, na vinda de vocês para cá, porque você falou, primeiro formação em zootecnia. Sim. Né? O saudoso Jorge, formado em engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. E de repente vocês vieram para um Mato Grosso, que naquela época era tudo muito grosso mesmo. Realmente. Né? Era tudo muito grosso. Era tudo muito grosso. Na parte de zootecnia não tinha nenhum campo aberto para a cineia. A agronomia era só madeireira, só mato. A decisão de vocês saírem da fazenda, claro que a fazenda já tem alguma coisa que envolve o Jorge, mas de repente para vocês saírem lá da fazenda e vir para assumir uma madeireira, isso foi por um acaso ou foi tipo assim, gente, nós não temos campo para as nossas profissões, nós vamos ter que partir para o que é de momento, é madeira. E aí vocês montaram a madeireira. Na verdade, a madeireira já existia, Já, né? mas o Jorge atuou, sim, como agrônomo. Tinha uma plantação de café, né? Posteriormente, ele plantou arroz, depois partiu para soja, em pequena escala. Mas, na verdade, o carro-chefe mesmo era a madeireira. Era a madeireira. E madeireira, enquanto isso, eu já vi um monte de funcionários, né? Nós tínhamos a madeireira Serraria Primavera, tinha a Primavera Indústria, que era aqui na cidade, que era beneficiamento de madeira, e posteriormente a Coura Madeiras. Então nós tínhamos na época 3 empresas grandes que funcionavam de forma a atender e empregar várias pessoas. E é importante isso, hoje a gente ainda tem muita gente que passou por essas madeireiras, que nos conhecem, que tem histórias para contar, né? E aqui eu cito o exemplo do Lobo, né? Sim. O Lobo trabalhou com a gente lá mais de 30 e poucos anos atrás. E hoje está numa caminhada aí junto com a gente. Agora, para chegar à tua condição de política, teve o início do Jorge, né? Depois de madeireira, todas essas coisas. Como que vocês chegaram à decisão do Jorge ingressar na política? Como você disse, era uma pessoa do povo, né? Os funcionários que lá trabalhavam tinham uma satisfação imensa de trabalhar porque tinham um acompanhamento de quem gostava realmente das pessoas, de quem gostava do povo. A decisão do Jorge entrar na vida política. Olha, eu acredito que é um instinto, é uma vontade. E ele foi vereador em 1988, Sim. lá atrás, né? No dos primeiros mandatos de vereador. Chegamos aqui em 81, 82 já teve eleição. Sim. Foi o caso daquele mandato de 6 anos. Foi o seu Geraldinho Dalmaso. Sim. Depois veio em 86 a próxima eleição. Não, 86 não. Não, 86. 82. 88 daí. 88. 88 a próxima eleição. 88, que foi, E no foi caso... onde ele foi candidato a vereador. Que no caso 88 já foi o Adenir, não é? Isso. O Adenir Alves Barbosa, que foi o candidato em 88, assumiu até 92. Isso. Né? E na oportunidade o Jorge entrou nessa campanha também. 88, né? Ele foi eleito vereador. 92 novamente. O seu Paulo foi candidato a prefeito, mas perdeu a eleição de novo para o Adenir, que foi reeleito. E o Jorge se reelegeu vereador em 92. Em 94 foi candidato a deputado, se elegeu. E em 98 aconteceu a tragédia, né? Nesse meio termo, agora, em toda essa trajetória, a Cineia sempre esteve envolvida. Totalmente. Né? Totalmente. Era como sempre. se diz até hoje, né? Sempre é o braço direito, né? Porque o Jorge tinha a sua trajetória já traçada e a Cineia, evidentemente, participava diretamente nas suas campanhas, nos seus trabalhos. Mas com a fatalidade, de fato, você teve que assumir o papel de vamos dizer assim, política de um modo geral. Era isso que você imaginava ou
Você falou assim, não, vou ter que assumir, mas não era isso que eu queria. Não, nunca imaginava, né? Eu estava sempre ao lado do Jorge, sempre fiz... na verdade, independente de política, eu sempre fiz trabalho social. Mas intensifiquei mais, lógico, por ele ser um homem público. A gente trabalhou muito nos clubes de mães, nos bairros. Não pela política, mas antes disso eu já tinha esse envolvimento. Já fui presidente de creche, já fiz parte de diretoria de creche, independente de política. Mas caiu no colo, vamos dizer assim, né? Eu não podia deixar um legado se perder no tempo, até pelos parceiros que estavam junto, né? Todo o grupo político que apoiava passaram então a me apoiar e, vamos dizer assim, me incentivaram a estar acompanhando, continuando esse legado. Não era a minha intenção, não era a minha vontade, mas a gente tem que respeitar as pessoas que estavam junto, né? E aí fomos, então, como eu já coloquei, assumimos a candidatura. Em 2000, na verdade, aí sim, demos início à nossa vida política. Cineia, a gente sabe que, com o passar do tempo, eu não sei como é que a Cineia está hoje, politicamente, porque você ficou bem afastada. Bastante afastada. Você começou tipo assim, de uma forma muito intensa, até pelo fato exatamente daquilo que foi construído pelo Jorge, pela situação, e a Cineia entrou, como se diz assim, com muita força. E tinha nas projeções, futuramente, de repente, até uma Cineia disputando aí um governo do Estado, porque o seu trabalho na política vinha acontecendo isso. E, de repente, primeiro, vereadora. Primeiro vice-prefeita, né? A primeira foi vice-prefeita. Sim, em 2000, eu fui vice-prefeita junto com o Nilson Leitão, me elegi vice-prefeita, cumpri meu mandato 4 anos, aí depois sim, vereadora. Vereadora, e terminei como presidente da Câmara, né? Quantos mandatos de vereadora? Um só. Só um só. Só um. Então, aí daí você deu tipo assim, meio que uma afastada. O que aconteceu hoje? O que a Cineia teria a dizer para os nossos internautas, para aqueles que estão nos ouvindo? Primeiro vice-prefeito, depois vereadora, sucesso como vice-prefeito, sucesso como vereadora, e de repente deu um stand-by. O que aconteceu que a Cineia achou melhor dar uma pausa na carreira política? Olha, a política, e aqui eu vou colocar para as mulheres, é difícil para a mulher. E nós temos um exemplo recente aí da prefeita Rosana, né? Que sofreu muita discriminação, assim como eu sofri. Eu quero dizer assim que a pior fase da minha vida eu passei na presidência da Câmara. Eram grupos políticos muito distintos e muito acirrado, a disputa era muito acirrada. Eram 10 vereadores, pra você ter uma ideia, 10 vereadores. Eu, presidente da Câmara, eu tinha que Tem um amigo meu que reclama até hoje, que era para ser 15, e aí, quando viram que era 15, aí era para ele estar no meio dos 15, aí baixaram para 10, ele ficou no 11º lugar, ele reclama até hoje. Mas, enfim. Enfim, e naquela época a disputa era muito acirrada. Eu não sei se eu posso dizer o nome aqui, mas era uma briga bem feia. Eu quero pedir para ti, uma oportunidade nós temos. Vamos falar aqui primeiro, depois vamos voltar para a vereadora. Vice-prefeito. Vice-prefeito, você que esteve lá, porque às vezes eu e o Éder, o Vilmar, nós ficamos discutindo aqui, não, vice-prefeito, sei o que lá, o vice-prefeito não faz nada, o vice-prefeito só não sei o que lá. Você que esteve lá, a experiência que você teve como vice-prefeita, o que você poderia nos dizer? O que é realmente um vice ou uma vice-prefeita de um município? Bom, eu não fiquei só como vice. Eu fui para a Secretaria de Assistência Social. E eu me orgulho de dizer, me orgulho mesmo. E assim como foi o legado do Jorge, quem conheceu o Jorge sabe que ele sempre reverteu o poder que ele tinha em benefício da população. Então, é bom mesmo você pôr umas fotos melhor aí, porque... Nós estamos também com o TBT.
TBT. O TBT da Cineia. O TBT é bem melhor do que a realidade atual. Exatamente. Então, O tempo vai passando, né? faz parte, né? Eu tenho orgulho, eu já tenho 65 anos, né? Então, a gente... o tempo não perdoa, Realmente né? não parece, não parece, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Não, eu imaginava que você tinha menos, não parece. Mas, enfim, a vice-prefeita que acabou assumindo a Secretaria de Assistência Social do município, Cineia. Olha, como eu estava colocando, eu sempre tive, o Jorge também, usar o cargo para beneficiar as pessoas. Sim. Em benefício coletivo e não em benefício próprio. E eu me orgulho muito. Quando eu estava na secretaria, nós tínhamos lá um carro à disposição, nós tínhamos o combustível, se fosse o caso, eu nunca utilizei. Eu só utilizava o carro para serviço, eu só trabalhava dentro do expediente, eu usava meu carro, eu não tinha esse negócio. Eu acho que você está ali para servir. Você é empregado do povo, você está ali para servir a população. Então, eu me orgulho assim. Na secretaria, quando eu assumi, muito pouco recurso, mas muito pouco recurso mesmo. E naquela época a gente assumia todas as creches, o clube dos idosos, né? E não era esse sistema que hoje que são os CRAS distribuídos, era tudo centralizado. Sim. Dentro da secretaria. Nós tivemos o orgulho de ir a Brasília, nós conseguimos muito, na verdade, mais do que triplicar os recursos que vinham do governo federal. Eu vou citar um exemplo, o PET, nós tínhamos 200 vagas, nós passamos para 600. Nós buscamos dentro do programa PET, nós buscamos um programa onde ajudava as famílias, profissionalizava as famílias. Tinham vários programas para profissionalizar. E junto também com o governo do estado, conseguimos outros programas para atender jovens, adolescentes, com aulas de informática, com aula de inglês, aula de violão. Ampliamos o trabalho da secretaria, assim, que fizesse com que tivesse realmente benefício para todas as famílias, principalmente carentes. Aí, ficamos 2 anos na Secretaria de Assistência Social. Aí, no caso, o Nilson casou, né? Uhum. A primeira-dama, a Renata, assumiu e eu fui para a habitação. Então, por isso que eu digo, eu nunca fiquei com o termo figurativo vice-prefeita. Uhum. Eu assumi os cargos e assumi a minha responsabilidade dentro desses cargos. Eu falo assim, aí, quando eu falo a importância da gente ouvir isso, é porque, assim, existe possibilidade de você fazer algo mais. Não é porque você é vice que você tem que ser vice. Cabe a você tomar a decisão que você achar melhor para desempenhar a tua função como gestor público, que independente da condição de vice ou de prefeito, você está como gestor público, você está ali para trabalhar para a sociedade, trabalhar para o povo, né? E como a Cineia disse aqui, assumiu a Secretaria de Assistência Social. E quem está aqui sabe do trabalho que a Cineia fez na assistência social, principalmente com o programa PET, né? Que foi realmente uma revolução para as famílias. Aquilo as famílias se mostravam realmente bem eficaz. E na questão da habitação também, quem está aqui há muito tempo sabe do trabalho que a Cineia fez. A Cineia, como vice, não quis ser candidata a prefeita, ou o grupo naquela época decidiu que era importante que a Cineia fosse para a legislatura? Na verdade, foi o primeiro mandato do Nilson, sim, né? Sim. E ele foi à reeleição, né? Ele foi à reeleição e aí nós fomos uma candidatura para vereador. Você lembra quantos votos você fez naquela época? Ai, foram 1.200 e... Os quebrados eu não lembro, mais ou menos. Quixa, foi a colocação? Na época era, acho que terceiro ou quarto. Terceiro lugar. Terceiro ou quarto. Lugar. Naquela época não tinha tantos eleitores, né, como agora. Exatamente. Foi em 2004? Isso. 2004. Uhum. Então, 2004 para 2020 é um longo tempo, aí, um caminho bem longo, né? Aí você estava falando que você considera hoje, eu acho, depois de tantas suas reflexões, de que foram os piores momentos da sua vida quando você esteve na Câmara Municipal.
Isso pode ter sido o fator principal da Cineia ter dado uma pausa na política? Com certeza, Expedito, com certeza. Porque ali não era um trabalho de vereador, não era o trabalho de fiscalizar, de cobrar do executivo. Era simplesmente politicagem. Era um grupo contra outro grupo. Né? Quem viveu a época sabe o que foi que aconteceu. Inclusive, quando eu saí, tentaram denegrir a minha imagem assim, de uma forma que foi destruidora. E eu fiquei realmente destruída. E foi totalmente politicagem. Que eu não fiz nada daquilo que eles pregaram. Eu tenho minha consciência tranquila. Sim. Eu hoje ando nos 4 cantos de Sinop com a minha cabeça erguida. Quem me conhece sabe disso. Por isso que eu peguei, assim, vamos dizer, um pouco de nojo da política, sabe? Porque eu não estava lá para fazer politicagem, eu estava lá para trabalhar dentro do cargo que eu fui eleita. Mas por uma contingência também, porque eu também não queria ser presidente da Câmara, mas como na disputa de 5 votos a 5 votos, eu era a mais velha. E o regimento interno da Câmara dizia, em caso de empate, assume o vereador mais velho. E caiu no meu colo, na verdade, assim. Caiu no colo, não. Caiu, vamos dizer, nas costas. Sim. Foi uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, e até hoje não dá para se entender se o regimento, a maioria dos regimentos internos de câmaras e assembleias determina que os números sejam ímpares. E de repente arrumaram um número par para Sinop naquela época. Você tem conhecimento? A Cineia ficou sabendo por que aquilo aconteceu ou não? Olha, porque se fosse pelo menos um número ímpar... Se fosse 11, né? Teria que ser 11. Aí nós tínhamos o nosso nobre vereador lá. Exato. Duas situações que ele ficou extremamente revoltado. Primeiro, que era 15. Ele fez as contas, falou, não, entre os 15, eu estou. Eram 13, né, Lu? Pedido. 15, era 15. Era para ser 15. Era para ser 15. Aí, de repente, no trabalho... Não vai ser 15, vai ser só 10. E o homem ficou em 11º. E até hoje não se explica, não se tem uma explicação plausível do que porque que Sinop naquela época tinha que ter 10 vereadores. Eu também não entendi, realmente. Não foi uma decisão nem política, nada. Uma decisão do Supremo. Uma decisão do Supremo. Então não tinha o que fazer. Era 10. Aí 5 de um lado e 5 do outro. E eu... no meio da briga... Com a idade maior. Com a idade maior dos outros. Levando a pancada de todos os lados. Agora nem ser um pouquinho, pelo menos um ano mais novo. Né? E, na realidade, isso caiu para você como se fosse um presente grego e que você teve que assumir realmente a presidência. Eu, na verdade, posso dizer aqui que eu me desgastei muito, pessoalmente. Fiquei muito desgastada. Tanto é que terminou todo... Quando eu entreguei no ano de 2009, né? Terminou o mandato de 2008, eu pensei até ir embora de Sinop. Realmente, me abalou muito pessoalmente, tudo aquilo que aconteceu na Câmara. Eu não sei se você lembra, mas Sim. Eles tentaram jogar meu nome na lama, realmente. Uma coisa que não tinha culpa nenhuma, eu não tive culpa de nada, mas fizeram um circo, armaram um circo tão grande que eu realmente me desgostei da política. Cineia, é claro que o pior da política em alguns momentos é que a política ela não para quando você termina o seu mandato. As pessoas, tipo assim, a Cineia foi vice-presidente da Câmara até final de 2008. A partir desse 2008, as coisas seguem adiante, né? As pessoas, e você não está para se defender como gestora, nem como agente público, quer dizer, você, no meio do bojo político, a discussão em cima de você ela é muito grande e você não tem aquela oportunidade de estar ali para se defender, né? Eu sinto muito, até hoje não consegui me defender, mas acho assim, a minha consciência está tranquila. Eu não tenho nada, não devo nada assim, politicamente para ninguém, eu cumpri meu papel. Eu acho que fiz o possível, o que eu poderia ter feito de melhor eu fiz. Então, minha consciência é tranquila.
Não devo nada realmente à sociedade, não devo nada, vamos dizer assim, para poder público nenhum, porque eu realmente fui muito honesta, muito franca, muito sincera e, acima de tudo, agi com caráter, agi com seriedade, com responsabilidade. Então, que politicamente as pessoas falem de mim, mas pessoalmente não devo nada, graças a Deus. E aí se passaram 12 anos, que foi final de 2008, né? 2008. 2008 foi o último mandato seu. Eu não esqueço nunca, porque eu também participei da campanha de 2008, né, Galvão? Fiz uma campanha realmente para colaborar com o grupo na época e fiz realmente assim um trabalho que eu considero até hoje um dos melhores da minha vida, porque consegui realmente registrar naquela oportunidade pessoas que se diziam e eram amigos da gente. Aí passaram 12 anos e a Cineia volta novamente ao cenário político, na forma de apoiadora, claro, não de participação direta. Essa decisão também foi um momento em que a Cineia, olha, tenho que voltar. Ou foi um pouco forçada a dizer, vem que nós precisamos de você? Como é que foi esta volta da Cineia para a vida pública? Não vou dizer vida pública, mas participação direta e indireta no processo político da nossa cidade. Expedito, eu nunca fiquei em cima do muro. De todas as campanhas de Sinop, eu participei de todas. Candidata ou não. Sempre apoiei, né, na época do Jorge, sempre fui ali do lado direito dele, no braço direito, mas nas outras campanhas também para prefeito, eu nunca fiquei em cima do muro. Eu sempre tive um lado e trabalhei para aquele lado. E é o que eu estou fazendo agora, né? Não estou em cima do muro. Então, eu não posso dizer que eu nunca fiquei fora de uma campanha. Sim. Todas as campanhas que houveram... Não estava, digamos não assim... Não tinha cargo, não era frente, candidata. Ou então botando, mas de uma forma ou de outra você estava sempre colaborando. Sempre como colaboradora. Tanto eu não sei se eu posso falar aqui, Sim. mas eu apoiei Rosana. Sim. Né, e agora estou numa outra campanha, também apoiando o candidato que ela apoia. Né? E também na campanha do meu filho, na candidatura a vereador. Essa decisão da família é uma decisão pessoal do Paulinho ou da família? Como é que foi? É uma decisão dele. Na verdade, assim, como eu já falei, fiquei desencantada pela política, eu falei, Paulinho... Todos os conselhos que ele pedia, você dizia não. Você tem uma profissão, você é engenheiro, nós temos um legado que foi deixado, você tem como cuidar, está cuidando das nossas coisas, não precisa disso. Mas a paixão fala mais alto, ele gosta, igual o pai. Realmente é o que é mais parecido com o Jorge, né? E depois tem toda uma história, né, Expedito? Não é só a história do Jorge e minha. A história vem lá de trás, né? Vem do seu Paulo. Seu Paulo Abreu, que foi o fundador da Acrinorte, gente. Sim, ele tem um legado que foi deixado aqui pela família. E essa decisão do Paulinho é realmente muito forte, o sentimento dele continuar com esse legado. Mas é que eu sempre falo, ele tem que honrar esse legado, né, a partir de agora. É uma coisa que ele está assumindo, vamos ver o futuro, o que vai ser, mas, acima de tudo, ele tem que estar honrando tudo aquilo que já foi feito até agora pela família Abreu. Seria completamente oposto ao Hugo e o Jorginho? São 3 caráteres totalmente diferentes. O Jorginho é advogado, é muito na dele, muito quietão assim e tal, né? O Paulo já é mais o expansivo, é mais o popular e tal. O Hugo é o cantor. É o cantor. O Hugo é o cantor. Gosta da música, mais do lado da música, mas mesmo com a música ele é engenheiro civil, o Hugo. Está trabalhando bastante, tem vários projetos encaminhados. Graças a Deus consegui formar bem os 3. Tenho orgulho disso, né? Mesmo que sozinha, porque na época o Jorginho tinha 16, o Paulo tinha 16 para 17, o Paulo tinha 15 anos e o Hugo mais novo tinha 7 anos quando eu fiquei viúva. E aí realmente foi uma luta fazer manter os 3, né? Faculdade. O Jorginho estudou em Cuiabá, o Paulo foi para Maringá.
Então, na época de faculdade, vocês imaginam, não foi fácil manter. Porque, imagina só. Mas graças a Deus venci. Imagina só você ter 3 filhos, cada um com personalidades totalmente completamente diferentes. Porque você tem um que gosta da política, o outro não gosta, mais apoia, o outro dá uma força. Mas são personalidades. Por exemplo, a gente que conhece um pouco da história, e as pessoas que estão nos assistindo aí, é bom que saiba disso. Nós estamos hoje conversando com a Cineia Fernandes de Abreu, 41 anos de Sinop vai fazer agora, esposa do ex-deputado saudoso Jorge Abreu, e que já foi vice-prefeita, já foi vereadora, presidente da Câmara, presidente da Assistência Social, enfim, já está em Sinop desde quando chegou envolvida com o crescimento dessa cidade. E a gente teve o privilégio de fazer parte dessa caminhada da Cineia, proprietária da rádio, na época Rádio Gaspar, depois RCN, depois veio para, enfim, hoje é Rádio Mais, mas que pertencia ao grupo, né? E a gente teve o privilégio de trabalhar com a Cineia e ver basicamente assim o crescimento dos meninos. E eu confesso assim que um determinado dia, nós conversando entre amigos, a surpresa maior, Hugo, cantor. E um detalhe, Hugo, cantor, e tem verdadeira aversão política. Não sei quem acompanha ele no Face ou no Instagram, ele é muito polêmico. Ele é muito polêmico. Às vezes ele faz umas postagens que eu falo, Hugo, pelo amor de Deus! Hugo, pelo amor de Deus! E hoje é um dos mais, vamos dizer assim, um dos mais requisitados para. Porque infelizmente começou a pandemia. E o Hugo estava realmente numa sessão muito grande, tipo assim, muito requisitado nos bares, muito, né? Aqui da nossa cidade, pela sua qualidade musical, pelo seu talento musical. Confesso que um dia eu estava num determinado lugar e por um acaso eu passei e estava lá o Hugo tocando e eu nunca tinha visto, né? Não, nunca tinha visto, faz muito tempo, faz um ano mais ou menos, bem antes da pandemia, sei lá. E eu passei lá e fiquei assim, e eu ficava rebobinando o filme, né? Falei, mas esse moleque andava naquele corredor daquela rádio lá, fazendo peraltice, não sei o que lá, né? Brigando com ele, tocando, fazendo realmente uma qualidade musical de causar realmente assim um espanto. Mas é aquela velha história, foi aquilo que a pessoa trouxe, é o talento que a pessoa traz e que realmente você tem que abrir. E em nenhum momento você procurou interferir para dizer assim, gente, pai de vocês era deputado, vocês têm que ser isso, você tem que ser aquilo. Imagina, o Hugo tem paixão pela música desde criança. Ele tinha uns 11 anos mais ou menos, falou, mãe, eu queria uma guitarra. Na época era difícil, complicado. Aí eu fui a trabalho, acho que fui em São Paulo. Aí passei numa loja, trouxe uma guitarra para ele. Então ele toca desde os 11 anos. E uma coisa muito importante, Hugo, então você tem que ir para uma escola de música, você tem que aprender, a teoria pelo menos. Acho que ele foi um mês. Ele falou, mãe, não vou mais, aquele negócio. É muita teoria. Ele toca tudo de ouvido, ele não. Na verdade. Com dom, é dom, na verdade é dom. E ele gosta mesmo. E eu incentivo, eu gosto assim. Ele fala, mãe, esse dinheiro que eu ganho na música é o que eu vou gastar. O que eu ganhar como engenheiro eu vou guardar para o meu futuro, porque ele pretende aí construir casa, vender, né? Eu falei, isso mesmo, filho, vai em frente. E ele é o solteiro da casa ainda, né? Então é o que consegue guardar mais dinheiro. Está tudo aqui, o Jorginho também está aqui em Sinop? Tudo, tem 3 netos, né? Tem a Eleonora, que é do Jorge, tem 3 aninhos, e o casal do Paulo, né? A Joana e o Jorge Neto. O primeiro neto é Jorge Antônio de Abreu Neto. Já está com 12 anos, Pedito. 12 anos já. Estou falando para você que o tempo passa, né? Cineia, nós estamos já com 10 horas e 2 minutos. Para fazer um resumo assim desses 41 anos de Cineia aqui em Sinop, a Cineia poderia dizer que hoje se sente realizada, ou a Cineia chega a um momento e diz assim, puxa vida, como eu gostaria de ter feito algo mais por essa cidade, alguma coisa que deixou
a Cineia triste por não ter realizado, feliz por ter realizado? O que você poderia nos falar? Olha, graças a Deus, Sinop deu muito à nossa família, né? Nós, desde quando a gente chegou aqui, nós trabalhamos muito, tudo foi construído, mas infelizmente com a crise da madeira, aquela coisa toda, as madeireiras foram, né, extintas, vamos dizer assim. Mas esse legado que Sinop trouxe para a vida da família Abreu foi muito importante. E especialmente assim, nós viemos para cá, eu e o Jorge, nós tínhamos um capital, vamos dizer assim, diferente, separado da família Abreu, né? A família hoje, todo mundo continua muito unido. Eu acho que não existe família que, né? O Jorge era mais 4 irmãos, né? Tem a Vera, tem o Zé Paulo, o Haroldo e o Henrique. Nós continuamos muito unidos. Toda a família reúne dá quase umas 50 pessoas, né? Porque aí veio um monte de neto, né? Um monte de... Os primos se dão todos muito bem. Os filhos dos primos também agora estão crescendo juntos. São terceira, quarta geração já, né? E aí a gente tem a felicidade de continuar muito unido apesar do passar do tempo. E eu acho que o que nós podíamos ter feito de melhor, eu não posso dizer que teria. Acho que nós demos a nossa contribuição, mas Sinop também contribuiu para que a gente pudesse estar. E eu digo assim, na valorização de tudo que a gente tem, né? Só essa valorização do que a gente já tinha e que valorizou um monte, isso todas as pessoas que são os antigos da cidade, os pioneiros, hoje você percebe como todos os pioneiros estão super bem. Por quê? Um terreninho aqui, outro terreninho ali, que não valia nada, hoje vale uma fortuna. A gente pode dizer que Sinop retribuiu dessa forma para a gente, em termos financeiros, vamos dizer assim, né? Sim. As chácaras que existiam ao redor da cidade, gente, o que essa cidade cresceu, o que temos hoje de novos loteamentos, né? E o Paulo sabe muito disso, que ele trabalha no Prodeurb, então, todos os loteamentos. Eu fazia algum tempo que não andava pela cidade, cada campanha a gente começa a andar, é de ficar admirado a quantia de loteamentos. E não são loteamentos só de terreno, as casas estão surgindo, as edificações cada vez aumentando mais e mais. Então, eu posso dizer assim, que eu tenho orgulho hoje de morar em Sinop, de estar aqui com os meus filhos. Aqui é o futuro dos meus filhos, dos meus netos. Eu posso dizer que não me arrependo de nada e o que eu contribuí, eu me sinto orgulhosa disso. Ou seja, aquela vontade no final de 2008 passou de ir embora de Sinop. Passou. Não, aquele foi um momento ruim de vamos dizer, baixa estima, né? De baixa estima. Coisas que só é causada pela política, né? Isso. Principalmente da maneira que ela é feita. Exatamente. Né? Gente, agora são 10h06. Nós estamos conversando hoje com a Cineia Fernandes Abreu, que é, evidentemente, hoje empresária, vamos dizer assim. Aposentada. É que não, mas veja bem, eu acho assim, eu já estou na idade de pior, sabe, despedido, que eu tenho que usar aquela fichinha do idoso ali. Falei, a única vantagem... Passe livre? É passe livre do idoso. A única vantagem é você achar estacionamento, né? Porque o resto... Mas assim, eu procuro agora deixar para que os meus filhos assumam, né, as responsabilidades do que a gente tem. Deixa eu descansar, vou viajar, vou ver minha mãe. Eu já... Deixa eu ler aqui algumas mensagens que nós estamos recebendo no Face aqui. Dizer para as pessoas que a Valdinéia Boaventura, bom dia, Expedito, bom dia. A Sueli Cristina Gilda. A Sueli Cristina Gilda deve ser a Sueli do Gildinho. Do Gildinho, exatamente. Sempre essa simpatia, admirável. Um beijão, Cineia Abreu. Você faz parte da minha gratidão, da minha história, né? Ela diz gratidão. Realmente. Um abraço, Sueli. O Joel de Aquino, parabéns pelo trabalho, nosso amigo lá de Colíder, né, Vilmar? Isso. Da Joel de Aquino, da Rádio
Pioneira, também tem uma rádio web, né? Parabéns, Expedito, e o senhor Vilmar, a Maria Aparecida Souza, muito bom programa. Ciné Abreu, parabéns. Aí tenho aqui a Maria das Graças dos Santos, bom dia, ótimo final de semana. Enfim, são pessoas que vão entrando aí, vão compartilhando com a gente. Cinéia, a última meia hora do programa, nós temos assim, até porque você tem conhecimento, a sua história política ela é de estudo, mas nós temos assim, nós temos um país que mudou completamente o sistema, não só devido à política, mas sim essa pandemia que veio aí e fez com que nós repensássemos tudo aquilo que nós estávamos planejando para fazer, né? Mas esse espaço a gente sempre tem deixado assim, principalmente quando se trata de pessoas que têm vida pública, que têm história política, né? Quando a gente fala assim, o programa Marupá em Debate, Entrevistas e Bate-Papo, nós temos esse leque de informações. Nós temos aí um país passando por mudanças. E eu gostaria que a Cinéia Maria da Paz Sabino, parabéns aí pela ótima entrevista, dona Cinéia Abreu. Grande abraço. Um abraço, Maria. Gosto muito da Maria da Paz. Maria da Paz, que já esteve aqui no programa também. Sim. Gostaria que você fizesse, ao teu tempo, do jeito que você imaginar, avaliações dos nossos governantes, eu digo federal, estadual e municipal, começar pelo Brasil, com essas novas mudanças, com tudo isso que nós estamos vendo passar aí. Necessariamente os políticos foram obrigados a tomar outro rumo. Quem estava pensando de uma forma, chegou a pandemia, falou, não, agora é por aqui que você tem que ir, né? Mas que avaliação que a Cinéia hoje faz da atual administração nacional com o presidente Jair Bolsonaro e qual que é a tua perspectiva? Porque um dia nós vamos passar por isso, eu acredito, né? Essa questão de pandemia. O que a Cinéia tem em mente, como que a Cinéia vê tudo isso em relação a nível de Brasil? Olha, eu votei no Bolsonaro. Eu acho que, na verdade, as atitudes que são criticadas, principalmente pela Rede Globo, são porque talvez ele fale um pouco demais. Eu acho que se ele ficasse de boca fechada, ele teria muito mais assim apoio, vamos dizer assim. Mas em relação à pandemia, houve um certo exagero realmente da mídia no início, né? Mas eu acho assim, as pessoas hoje, elas têm que se conscientizar que o cuidado é pessoal. Sim. Cada um tem que se cuidar da forma que é recomendado. Usar máscara, lavar as mãos, assim como a Organização Mundial de Saúde determina. Mas questão política dessa pandemia, eu penso assim, o governo realmente poderia estar fazendo muito mais do que já fez. E o governo federal fez muito, né? Esse auxílio que ele deu para as pessoas que estão em situação de dificuldade, isso aí ajudou muito, não só as famílias, mas para a economia do país. Uhum. Agora, Sinop é uma cidade diferenciada. Eu acho que a prefeita Rosana tomou as atitudes corretas de não fechar comércio totalmente. Então, a cidade não parou. Não parou. E graças a Deus, os casos que tivemos não foram assim de estar aí a nível de desespero, vamos dizer assim, para estar lotando o sistema de saúde. Nosso sistema de saúde, graças a Deus, deu conta, até porque o governo municipal, quer dizer, o federal ajudou nessa época da pandemia, mandando para cá mais UTIs. Então, nós não tivemos o sistema totalmente, vamos dizer assim, lotado, né? Deu para atender as pessoas que necessitaram, deu para estar não parando o comércio, não parando a indústria e construções, né? Nós vamos falar um pouco de construção aqui. Uhum. Sinop, este ano, batendo recorde em relação ao ano passado, mesmo com pandemia. Sinop não parou. Tanto é que vocês podem verificar no comércio, está faltando tudo material de construção. Quem está fazendo alguma coisa, falta tudo hoje. Então, eu acho que a prefeita Rosana tomou as atitudes corretas e nós realmente não sentimos a crise aqui em Sinop, né? Mesmo com pandemia. Mesmo com alguns abusos que houve, com festas, essas coisas, nós não conseguimos manter um nível aí
E Mato Grosso também, né? Ontem eu estava olhando o jornal, está em queda no nosso Mato Grosso. O nível da pandemia está em queda. Então isso é muito bom. Tomara que passe o mais rápido possível. O jeito e a formatação de administração do presidente Jair Bolsonaro é o mais próximo do correto para se mudar a história do nosso país? Só o fato dele pregar e ser honesto e evitar a corrupção, roubalheira, eu acho que isso é o fator mais positivo que nós podemos admirar na administração federal. Porque você imagina só, se houvesse aí corrupção, roubalheira, eu acho que o Brasil não teria condições de estar ajudando as pessoas como está nessa bolsa, nesse auxílio emergencial que está acontecendo. É muito dinheiro se pensar no todo do Brasil. Se houvesse corrupção, esse dinheiro aí poderia estar indo por outros caminhos errados, né? E eu acho que isso na política tem que ser pregado a nível municipal, a nível estadual, para que o Brasil todo tenha essa consciência de que não é aquela coisa de roubou, mas fez. Não existe isso. A pessoa, o político, ele tem que ser honesto. Ele foi eleito para administrar ou para verear, para administrar um município. Esse é o papel dele. E não entrar em corrupção e fazer coisas erradas. Este é realmente o papel. E se essa consciência passar para todos os eleitores, eu acredito que a gente vai ter um futuro muito melhor a nível estadual, a nível municipal, e como nós estamos tendo a nível federal. A nível de Estado, Sinel, o nosso Estado passou por alguns momentos de turbulência, principalmente em relação a péssimos exemplos dados aí pelos administradores passados. E, de repente, nós estamos aí com o governador Mauro Mendes, que evidentemente tenta seguir o seu trabalho. Que avaliação você faz da atual gestão estadual aí? O governo Mauro Mendes está no caminho certo, Mato Grosso também deu uma melhorada depois de tudo aquilo que nós passamos com governadores anteriores que realmente deixaram a desejar e fizeram coisas que o Estado não merecia? Com certeza, nós tivemos aí governador preso, com processo, várias coisas. Isso aí atrasa o Estado, né? Eu não tenho acompanhado muito, vou confessar para vocês, a administração atual. Não tenho acompanhado muito. Assim, o que eu ouço falar que, às vezes, o pessoal aumentou isso, aumentou aquilo, aumentou o imposto e tal. Isso aí, não, às vezes, é uma coisa boa, que pode vir para beneficiar, ou, às vezes, também pode ser um abuso. Eu vou me isentar aqui de estar avaliando essa administração, até porque eu estaria falando besteira, né? Não estou acompanhando muito a fundo a administração, só estou colocando aqui algumas coisas que dizem que no dia da visita ele não foi bem aceito, não foi bem recebido. Sim. Isso eu acompanhei na imprensa. Sim. Então, se a população está vendo dessa forma, talvez ele esteja deixando um pouco a desejar, apesar de que apoiei ele para ser o nosso governador. Mas eu espero assim, em termos de corrupção, eu não tenho ouvido falar nada dele. Isso já é um ponto muito positivo. Eu acredito que os governos anteriores que a gente ouviu, acompanhou, realmente deixou muito a desejar e prejudicou muito o Estado do Mato Grosso. Cineia, nós vamos ter agora, a partir do ano que vem, as novas gestões em todo o território nacional. São 5.700 algumas coisas de municípios, claro. Aqui, sem querer que você direcione para A ou para B, até porque as opções políticas nós temos, você tem a sua. Eu não quero aqui induzir a Cineia a dizer que candidato A, candidato B, candidato C, candidato D... Nem pode, né, Nem Expedito? pode, né? É melhor do que esse ou do que aquele. Mas nós vamos ter nova gestão a partir do ano que vem. E como você já disse, Sinop é uma cidade que requer uma atenção especial de quem quer que esteja, seja no legislativo, seja no executivo. É uma cidade que não perdoa mais erros, né? Uma cidade que, se o gestor não acompanhar, ela atropela o gestor e ele fica para trás, e a gente sabe disso.
Mas o que a Cineia está visualizando? Qual que é o pensamento da Cineia para nós termos algo melhor ainda para a nossa cidade de Sinop a partir de janeiro de 2021, com a nova administração que está para vir aí? O que o novo gestor, o que o novo administrador desse município, o que os novos legisladores têm que já começar a pensar, a maquinar a partir de agora, para que no final dos seus mandatos não sejam avaliados de forma negativa? Olha, eu vou começar dizendo aqui que às vezes muita gente critica a Rosana, mas a Rosana pegou uma carga muito pesada na administração. Ela teve que pagar, ela recebeu heranças negativas de outras administrações. E, não fez nada. Gente, não fez, não é isso. É que Sinop cresceu demais. Então, hoje, tudo que se faz não aparece como antigamente. Fazia-se uma obra, todo mundo via. Hoje não. Hoje o Sinop está espalhado. Então, as obras também se espalharam. E quem mora no centro não vê o que aconteceu no bairro. Quem mora no bairro não vê o que aconteceu no centro. Mas eu avalio a gestão da Rosana foi com muita responsabilidade. Ela administrou da melhor maneira possível. Eu acho que ela fez em todos os setores, ela cumpriu o papel. Na saúde é difícil, não é fácil. Saúde no Brasil inteiro é problema. Na educação, eu acredito que ela fez o seu papel e foi muito boa, foi excelente. Em todos os setores. E agora, não é porque é político que ela não é candidata, mas ela está fazendo muito asfalto. Não é pouco, não, é muito. Gente que está andando aí, a gente sabe. E eu acho que a próxima administração vai ser... O administrador que pegar a prefeitura agora vai ser bem mais fácil. Não tem dívida. A prefeitura zerou as dívidas, acabou as dívidas. 72 milhões para você pagar num mandato não é fácil, não. Né? Que foram heranças que vieram de outras administrações. Eu acho que, basicamente, o próximo prefeito tem que ser, acima de tudo, honesto, competente, dedicado e que, acima de tudo, olhe pelo coletivo de Sinop, em todas as áreas. Na área da educação, da saúde, do esporte, né, Vilmar? O esporte, principalmente, eu acho assim, eu, como apoiadora, vou cobrar isso da próxima administração. E, lógico, nós vamos ter um vereador representante lá, se Deus quiser, né? Vamos estar cobrando as ações que venham realmente de encontro, mas, acima de tudo, que essa administração seja muito responsável. E siga a linha do Bolsonaro, e sem corrupção, honestidade acima de tudo. Porque o dinheiro da corrupção vai pelo ralo, vai pelo bolso, vai para o bolso. E isso tem que ser realmente revertido em benefício da população. A Cineia, depois de 12 anos, né, como já disse aqui, em nenhum momento ficou longe das campanhas. A Cineia sempre esteve, quando procurada, porque as pessoas que vão para uma campanha, elas buscam informações de quem já viveu isso. Eu tenho certeza que quando a Cineia fala assim, não, ao longo desse tempo eu sempre estive participando, mas de uma forma diferente, né? E hoje, diferente, hoje a Cineia está botando a sua cara novamente à frente de uma campanha política e dizendo para o eleitor, dizendo para o sinopense de que lado está e de quem a Cineia gostaria que estivesse realmente à frente do comando do município a partir de janeiro do ano que vem. Isso acende uma luz fraquinha, média ou forte, sei lá, porque 2022 nós temos campanhas. Aí nós vamos partir para o estado. Sinop hoje, eu acho que a população tem que saber disso. Sinop cresce no aspecto estrutural. Um domingo atrás, um domingo desse, eu saí com a minha esposa, tomamos um café num domingo, 8 horas da manhã, e disse para ela, vamos dar uma volta na cidade. Entramos dentro do carro. Quando nós percebemos, já era meio-dia, e nós tínhamos andado só ali no trecho perto de São Cristóvão. É dessa maneira. Eu falei, gente, mas nós nem fomos ainda para o setor industrial, nem fomos ainda para o lado daquelas bandas de lá.
Era 8 horas da manhã, nós gastamos a gasolina danada, que não estava. E não tinha saído do reduto ali, Ibirapuera. Ó, te dou um prêmio. Fala o nome aí de 5 bairros lá. Não, esses 5 eu conheço, né? De lá eu não conheço. Não, eu conheço, nomes. Não, eu conheço Jardim Primavera, Botânico, Paraíso, Palmeiras. Eu sempre falo no meu programa que quando eu fazia o rádio há 30 anos atrás, era a coisa mais fácil do mundo mandar um alô para os bairros. Agora um abraço para o pessoal da Vila Operária, do Jardim Botânico. Hoje não tem mais, né? Então a cidade cresce. E, infelizmente, o que Sinop não cresceu nesses últimos anos, Sinéia, foi em termos de representações políticas. Quer dizer, é inadmissível você ter uma cidade com potencial como essa, né? Uma cidade que tem um crescimento absurdo como esse, em termos de estrutura, e as representações políticas diminuíram. Nós chegamos a ter 3, 4 deputados. Hoje nós temos um deputado. Nós temos um federal. Um federal, que estamos arriscado a perder. Né? Aí eu pergunto para você, com essa abertura e com essa volta da Cineia, acende-se uma luzinha de repente lá na frente da Cineia dizer assim, agora dá para mim ir para estadual, ou para federal, ou para alguma coisa, ou no futuro, quem sabe, encarar uma prefeitura de Sinop? Olha... Ou a carreira política... Já encerrou. Pendurou a chuteira de vez? Pendurei sim, gente. Eu quero ficar participando sempre, até porque, é aquilo que eu falei, vou cobrar, né, das pessoas que eu apoio, resultados, mas eu pessoalmente não tenho mais nenhum tipo de pretensão política. Tem um filho que está entrando aí, né? Vamos estar apoiando ele, vamos estar cobrando dele, vamos estar junto com ele, mas eu pessoalmente não mais mesmo. Nem sequer para participar de uma gestão? Aí é outro caso, né? Eu falo assim, de repente, a gestão precisa de alguém que tenha um conhecimento, a Cineia, dependendo da situação, o convite aparecendo, de repente. Não, com certeza. Eu acho que aí participar da administração é diferente, né? Eu digo assim, eu para cargo de eletivo, não quero sair mais. Pedindo votinho de Não, eu faço isso, né? Mas para os outros. E é muito bom, sabia? É muito gostoso sair na rua pedindo voto, né, para outro agora, e as pessoas ainda reconhecerem a gente. E, eu conheço, eu lembro de você em tal lugar, assim, você fez isso para mim, você fez aquilo. Principalmente as pessoas mais antigas lembram muito do Jorge, porque o Jorge era uma pessoa que ajudava muito, né? Então, é muito gratificante a gente encontrar com as famílias. Olha, eu recebi ajuda, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu parente teve que ir para Cuiabá e o Jorge ajudou. Isso é muito gratificante. Até hoje, as pessoas não esquecem. A passagem sua foi relâmpaga, vamos dizer assim, de uma forma bem rápida. Passei... Não, eu falo pela comunicação. Política não, porque você vai continuar a política eternamente. Agora, pela comunicação, como gestora da comunicação, você passou rápido. Não gostou ou o tempo que mudou a trajetória? Porque a Cineia, gente, foi dona da rádio por um bom tempo. Depois que o Jorge acabou nos deixando, a Cineia assumiu a rádio. E ficou até que ano com a rádio? 2000 e... Depois eu era vereadora, né? Sim, mas... Foram vários anos. Sim. De 2008, de 98 até... Foram uns 10 anos. 10 anos, por aí. Ou mais. Por aí. Por aí. Mas a Cineia nunca pensou mais mexer com a comunicação, não? Não é a minha praia, né, Expedito? É a sua praia, do Lobo, né? Do Vilmar. Eu passei por ali, assim, porque herdei, né, a rádio. Foi uma herança. O Jorge, na época, ele era deputado, ele adquiriu a rádio aqui, uma de Canarana. Na né? Canarana, São José do Rio Claro, não. São José do Rio Claro. São José do Canarana, Rio Claro, isso. Era um grupo, né? Que não era só ele, tinha outro sócio. No fim, ele acabou ficando com Sinop e São José, só.
Aí outras rádios ficaram para outras pessoas. E aí, lá em São José, nós fomos lá até, né, no Expedito. São José também. Sim, sim. Mas aí, assim, como eu saí da política, eu resolvi que eu vendi as rádios, né? Mas não penso em voltar, não, Expedito, até porque não é minha praia mais, né? Tá bom. Eu agora a minha praia é cuidar de neto, né? Mais fácil, né? Viajar, Tá ficar certo. lá um pouco com a minha mãe, que mora lá em Maringá ainda. E apoiar, né? Apoiar a vida dos filhos, deixar que eles sigam o caminho deles, mas eu sempre na retaguarda aí apoiando. Cineia, são 10 horas e 30 minutos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E eu gostaria que você ficasse à vontade aí para suas colocações finais. Eu acho que nós estamos para uma reta de fim de ano já, né? Dizer que foi muito bom conversar contigo. A gente está buscando, ao longo deste projeto do Marupá em Debate, entrevistas e bate-papo aqui com os amigos, resgatar um pouco das histórias de pessoas que tiveram suas participações diretas no crescimento. Eu me sinto hoje um privilegiado por me considerar pioneiro de 35 anos de Sinop e hoje poder estar conversando com pessoas que tiveram tanta importância, que têm tanta importância para o nosso município, tanto na gestão pública como na gestão privada. Então, eu gostaria de deixar à tua disposição aí, ao seu tempo, para as suas considerações finais e que você queira realmente falar alguma coisa para a gente finalizar o nosso programa. Como eu falei no início, né? 1h30 aqui de programa, Expedito, é pouco para me contar todas as histórias, né? Tem muitas histórias. Mas eu só gostaria de agradecer o convite e dizer que o amor que a gente tem por Sinop, a vida que nós tivemos aqui, o que nós já contribuímos, queremos continuar contribuindo para o crescimento dessa cidade, porque tudo que nós temos aqui, o futuro dos filhos, dos netos, estão nessa cidade. Então, é por isso que eu falo, eu não quero cargo eletivo, mas eu participo sempre, porque eu quero escolher as melhores pessoas para estar dirigindo o município de Sinop. Pelo amor que eu tenho a essa cidade, por tudo que nós temos aqui. E é isso, Expedito, dizer que muito feliz de estar aqui com você, relembrando os velhos tempos, né? Vilmar também naquela época tinha lá o programa de esporte, né? Do sindicato, exatamente. Uma época boa, né, Expedito? Foi uma época muito boa. Mas na vida tudo muda, tudo passa, mas o que fica são as histórias, são o passado, para a gente estar aí construindo um futuro. E eu espero que o futuro de Sinop, da população, de modo geral, seja sempre muito melhor. Que Deus abençoe, né, essa cidade maravilhosa, todos os seus moradores, todos os seus políticos, que eles realmente tenham a capacidade, a competência, a honestidade e o grande amor pela nossa cidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Cineia. A gente encerra por aqui. Eu sempre digo assim, olha, por onde você passar não custa nada você fazer o possível para deixar a portinha só encostada, né? Para quando você retornar, ela ter possibilidade de abrir. Eu sempre digo isso porque a gente hoje se sente tão à vontade para conversar com as pessoas, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com a Cineia como funcionário, e a gente sempre teve assim, desde a época do saudoso Jorge, o primeiro contato com o Jorge, né? A gente sempre teve uma respeitabilidade muito grande e hoje é bom quando você encontra as pessoas da antiga, que dura quando você tem a oportunidade de encontrar pessoas da antiga e você não tem, de repente, a coragem de olhar no olho daquela pessoa porque se cometeu algo que foi desagradável, que foi desastroso, né? Então, isso é triste, mas quando você tem esta abertura de, ao longo de uma trajetória de 41 anos como a Cineia, de chegar em Sinop hoje, percorrer Júlio Campos, as pessoas saberem quem é, né? Um Expedito que 35 anos, eu sempre faço questão de dizer isso, né? As pessoas reconhecerem o trabalho, a gente poder lembrar
Porque de repente já a pessoa se assinar e fala assim, olha, Expedito, eu vou conversar com você, mas pelo amor de Deus, vamos falar de rádio não, porque foi uma tragédia lá atrás, né? Então foi tudo muito bem, a gente fez tudo dentro daquilo que era possível fazer, as condições que a Ciné sempre nos deu foi muito grande, sempre se colocando na condição, quem sabe é vocês, então vocês que têm que resolver esse negócio aí, né? Eu estou aqui apenas para apoiar, né? E a gente fica feliz com isso. Então a gente só tem a agradecer imensamente a presença da Ciné aqui, desejar sucesso, que o sucesso continue para a família, né? Boa sorte aí para o Paulinho, que está nessa caminhada. Ele sabe, eu acredito que muitas vezes a Ciné já disse, olha, você vai, mas é assim, 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 assado, e a coisa vai ter que ser dessa forma. Então a gente só tem a desejar sucesso e dizer que sábado que vem nós estaremos de volta aqui com o programa Marupá em Debate e Entrevista. A Rádio Marupá, que é a sua rádio web, www.radiomarupá.com, tem esse objetivo de levar para você realmente essa informação. Agradecer às pessoas, patrocinadores que estão aí sendo vinculados pelo Éder, em especial ao Tradição Cuiabana, né? Que daqui a pouquinho a equipe se encontra lá, torresmo caseiro. Sabe aquele torresmo caseiro que tira o porco do lombo do porco e frita? A melhor culinária cuiabana, aquela tradicional mojica. A Maria Isabel é o único lugar que oferece para você na tradição cuiabana. E hoje uma feijoada completamente diferente daquela que você tem comido aí todos os dias, né? Grande abraço aí para o Luiz, para toda a sua equipe. E daqui a pouquinho a gente se vê por aí, tá? E sábado que vem, 9 horas, programa Marupá em Debate e Entrevistas. Desejar a você um ótimo final de semana, juízo, tá? Dizer para você que está nos acompanhando que a pandemia não acabou, o vírus não voltou. Aliás, até preocupa, tem algumas regiões da Europa que a coisa está complicada. Já tivemos aí informações de que em Florianópolis os leitos começam a serem superlotados novamente, porque os jovens têm abusado um pouco, né? Então, mas como disse há poucos instantes a Cineia, cuidado é individual. Então você que sabe, né? Quer se arriscar ou quer se cuidar? Eu prefiro me cuidar. Tá? E a gente fica torcendo para que Deus mostre realmente aí uma alternativa e que dias melhores nós possamos ter. Obrigado ao Éder Seger. Cada semana que passa um pouquinho mais fino. Vilmar Galvão com a sua revolta de 2004. E aos amigos que estão aí acompanhando a gente. Sábado que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui com o Marupá em Debate e Entrevista. Fiquem com Deus, porque com Ele estou sempre, e até sábado que vem. Tchau.